Oi, Kimberly. Tudo jóia? Oi, Letícia, irmã Carmen, Débora, Viviane, tudo bem? Os primeiros que chegam, sempre peço para confirmar se o áudio e a imagem estão boas. Áudio e imagem estão bons? Estão me ouvindo bem? Boa tarde, Kimberly. Elideia. Boa tarde, irmã Carmen. Vanessa Oliveira dizendo sim. Que bom que o áudio e a imagem estão chegando bem para vocês. Obrigado, Thaís. Andriele. Boa tarde, Letícia, Viviane. Que bom, obrigado. Está tudo bom, né? Muito bem, meus irmãos. Então, estamos aí dando início ao nosso segundo encontro do Entendes Tu que Lês. Espero que Deus nos abençoe nessa tarde, nesse encontro também. Shirley, Anderson, sejam bem-vindos. Andréia. O pessoal vai chegando. Boa tarde, Andréia. Muito bem. Vocês viram lá no grupo, os que estão lá no grupo do Zap, viram os textos de exercício que eu passei lá? Na verdade, eu cheguei a citar aqueles textos, aqueles assuntos aqui no nosso encontro passado, e eu coloquei lá no grupo aquelas referências, pedindo para vocês meditarem nelas com calma, ler aquelas referências bíblicas, para ir percebendo o que aqueles textos falam sobre a Escritura, sua natureza, seu papel. A paz, Daniel, como é que está aí em Paraisópolis? Sandra, seja bem-vinda. Cida, Eliana. Chegaram aí a dar uma lida naquelas referências, naqueles textos? A paz de Gliola, Bozelli Faveiro, um nome um pouco diferente. Faveiro deve ser parente aí do Daniel, de Paraisópolis. Possivelmente da família dele. Reinaldo Junqueira, seja bem-vindo aí, Reinaldo. A paz. Bom, então eu pus lá no texto do grupo, eu pus no grupo do Zap uma série de textos que a gente usou no encontro passado, para que vocês estivessem meditando. Hoje nós vamos dar sequência àquele estudo que não conseguimos concluir no nosso encontro passado. Então, por isso nós vamos orar. Para isso nós vamos orar. Primeira coisa, clamando a Deus que nos abençoe. Gi Faveiro. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Teu nome, glorificado seja o Senhor em toda a terra. Obrigado, Deus, pela bênção da vida, pela graça da salvação em Jesus e pela existência e excelência da Tua palavra.
suplicamos a Ti, Senhor, que estes próximos minutos, em que passaremos concentrados todos neste mesmo assunto, neste mesmo treinamento, neste mesmo compartilhar, na esperança de que o nosso tempo com a Tua Palavra seja melhor aproveitado e que haja edificação e bênção sobre o Teu povo, nós suplicamos o Teu agir em cada mente, em cada coração, para que os assuntos que tratarmos aqui e os textos que lermos ou citarmos da Escritura nos falem poderosamente ao coração, trazendo bênção para a nossa vida e para a qualidade da nossa espiritualidade. Em nome de Jesus, amém. Mauri, seja bem-vindo, Mauri. A Lígia Chaves, seja bem-vindo aí também. Bom, meus irmãos, no nosso encontro passado, quarta-feira passada, nós falamos sobre o porquê e o para que estudar a Bíblia. Comentamos sobre isso, demos uma série de fatores que colaboram na resposta dessa pergunta, né? Do porquê e do para que estudar a Bíblia. Nós vimos ali que a Bíblia está envolvida no ato da nossa salvação, é por ela que Deus aperfeiçoa seus servos, a Bíblia é quem testifica de Jesus, que a Bíblia é a fonte de autoridade espiritual, que a Bíblia nos afasta do pecado, do erro e do engano, que a Bíblia é a reguladora tanto da nossa fé quanto da nossa doutrina, que ela é viva e eficaz, que ela só pode ser bem compreendida sob uma ação poderosa do Espírito Santo. Vimos que ela está diretamente relacionada à vitória na vida do crente, que ela é o fundamento da igreja e que é um mandamento e um dever do cristão manejar bem a palavra da verdade, como está em 2 Timóteo 2,15. Nós vimos isso tudo ali. Né? E vimos principalmente que não podemos tomar a Bíblia sob a luz das nossas experiências, das circunstâncias, mas o contrário, né? Usar a Bíblia para jogar luz nas circunstâncias, nas nossas experiências. Hoje, então, nós vamos dar aos irmãos uma breve palavra sobre introdução à Bíblia, alguns dados, algumas informações sobre a Bíblia que são muito úteis na tarefa de estudá-la, de interpretá-la e que devem ser levados em conta quando a gente quando a gente tem esse tipo de relação com a Bíblia, quando a gente se propõe a estudá-la, a lê-la. Essas informações são muito úteis, então a gente não pode deixar de passar isso. Primeira coisa, né? Como dissemos, as informações mais fundamentais é que a Bíblia, na verdade, não é um livro, a Bíblia é um conjunto de livros, a Bíblia é um conjunto de 66 livros, organizados em 2 grandes testamentos, ou podem ser chamados também de 2 grandes alianças. A primeira aliança, o primeiro concerto, o primeiro testamento, é o que nós chamamos de Antigo Testamento, escrito antes de Jesus, escrito em hebraico, o seu original é em hebraico, na língua hebraica, com pequenos trechos em aramaico. Esse Antigo Testamento é composto de 39 livros. O Novo Testamento é composto de 27 livros, escritos 100% em grego, o grego antigo, né? O grego de 2 milênios atrás, e não foi escrito usando um grego clássico, o grego dos grandes filósofos, foi escrito usando o grego do povo, o grego popular, chamado de grego koiné. Entre o Antigo e o Novo Testamento, como o Antigo Testamento foi escrito antes de Jesus nascer em Belém, foi escrito contendo as profecias sobre o nascimento do Messias, né, do ungido de Deus. Ali tinham as profecias de que esse ungido de Deus viria para salvar. Ele foi escrito antes de Jesus. O Novo Testamento, escrito após o nascimento de Jesus, portanto, ele já traz a revelação de que esse Messias que estava prometido no Antigo Testamento veio,
ele é Jesus, aí o Novo Testamento dá um nome a esse Messias, né, a esse Cristo, ele é Jesus, e tem também as cartas apostólicas ali no Novo Testamento. Entre o Antigo e o Novo Testamento há um período de 4 séculos, de uma média de 400 anos, em que nenhum profeta foi levantado por Deus para escrever Bíblia. Tá? Então há esse período interbíblico. Eu quero fazer 2 indicações de livros. Claro, né? A gente num curso desse, a gente vai sempre indicando alguma literatura para aqueles que quiserem. Não é necessário que você compre, tá? Estou só recomendando se você quiser comprar. Se você quiser comprar um livro específico sobre introdução à Bíblia, e veja que Introdução à Bíblia não é um livro de estudo bíblico, é um livro sobre assuntos referentes à Bíblia, como ela surgiu, como ela se organiza, como ela chegou até nós, sobre tradução, coisas assim, assuntos introdutórios. Eu recomendo um livro chamado Introdução à Bíblia, de Norman Geisler. Eu vou colocar lá no grupo do Zap a foto desse livro, o nome do autor, o nome do livro e o nome da editora certinho para vocês. E se você quiser um livro só sobre esse período interbíblico, esse período entre o Antigo e o Novo Testamento, que a Bíblia não fala dele, há um livro bom também chamado O Período Interbíblico, escrito por Enéas Tonini, lançado aqui no Brasil, né, o Enéas Tonini é brasileiro, pela editora Ragnos. Depois eu coloco essas informações lá no grupo do Zap, tá bom? Então a Bíblia, ela não foi escrita de uma vez, como ela é um conjunto de 66 livros, e o Antigo Testamento é escrito antes de Jesus e o Novo depois de Jesus, já fica óbvio para a gente que a Bíblia não foi escrita de uma vez, em pouco tempo. Do primeiro livro a ser escrito até o último livro da Bíblia a ser escrito, há um período aí de 1.400 anos em média. Em média, 1,5 milênio, em média, 1.400 a 1.500 anos para todos os 66 livros da Bíblia serem escritos. Claro que num período tão grande de tempo, os autores não viveram todos na mesma época. E nem eram todos do mesmo nível cultural ou do mesmo nível social. A Bíblia teve autores simples, homens mais simples, e teve autores de grande capacidade intelectual, de grande erudição, como Daniel, por exemplo. Isaías era uma pessoa muito culta, muito erudito, Daniel também. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo e Lucas, todos os dois eram muito conhecedores da sua época, e pessoas simples, como o profeta Amós, que era boiadeiro, Pedro e João, no Novo Testamento, que eram pescadores, gente mais simples também. Você teve reis escrevendo textos da Bíblia, como Moisés, que havia sido príncipe do Egito, o rei Davi, rei Salomão, o rei Lemuel, que escreveu alguns trechos de provérbios, e você tem autores de nível social mais simples também, como pessoas mais simplórias, né, também escreveram ali. Então, isso mostra como a Bíblia não é nem com a capacidade intelectual e nem com a capacidade social das pessoas. E, ao todo, foram cerca de 40 homens, 40 autores escrevendo a Bíblia, e eles estão distribuídos, esses 40 homens viveram distribuídos em um período de 1.400 anos em 3 continentes diferentes. Há livros da Bíblia que foram escritos lá na Europa, como algumas cartas do apóstolo Paulo, ele escreveu a partir da cidade de Roma, a partir da cidade de Éfeso. Você teve textos da Bíblia escritos no norte da África, por exemplo, os primeiros livros da lei de Moisés, que foram escritos no Sinai. O Sinai fica no Egito, no norte da África. E você teve livros escritos ali no Oriente Médio, próprio Jerusalém, Israel, e até ali onde foi a Babilônia, né?
O profeta Ezequiel, por exemplo, profetizou lá no cativeiro da Babilônia, que hoje é onde é o Iraque, Oriente Médio e alguns trechos ali da Ásia Menor. No início, a Bíblia não era dividida nem em capítulos e nem em versículos. Os livros eram escritos como livros mesmos, livros corridos, até porque o papiro e o pergaminho eram muito caros, então nenhum autor pularia ali, desperdiçando espaço, né? Então, isso era escrito direto. A divisão em capítulos foi feita só no século XVI, a divisão em versículos feita só no século XVI, em capítulos no século XIII. Eu falei isso no nosso encontro passado. Então, é importante eu dizer também para vocês que os subtítulos da Bíblia, por exemplo, olha, deixa eu pegar aqui um texto de João, aqui, ó, João capítulo 20, não sei se vai aparecer bem aí, olha. Acho que apareceu bem, tá vendo? Esse subtítulo em negrito aqui, olha, tá vendo? Esse subtítulo que a Bíblia traz, assim, de trecho em trecho, em negrito, a maioria das editoras hoje põe isso na Bíblia. Esse subtítulo não é palavra de Deus. O subtítulo não. O subtítulo foi a editora que pôs para facilitar a leitura, tá bom? No texto original não tinha esse subtítulo. Então é importante a gente saber disso também. Como é que a Bíblia, essa Bíblia que nós usamos aqui no Brasil, está organizada? Como é que esses 66 livros estão organizados? O Antigo Testamento vem primeiro, porque obviamente ele foi escrito primeiro e as coisas das quais ele fala, a grande maioria, aconteceram primeiro. Então o Antigo Testamento vem antes e o Novo Testamento depois. Os livros, a ordem dos livros na nossa Bíblia também não é como as pessoas pensam. Muitas pessoas acreditam que os livros na nossa Bíblia estão na ordem que eles foram sendo escritos. Não está. E outras pessoas pensam que os livros da Bíblia estão na ordem que as coisas que eles falam aconteceram. Também não está. A Bíblia que nós usamos aqui, os livros não estão em ordem cronológica, nem da redação, né? Ou seja, na ordem que foram sendo escritos, e nem na ordem cronológica de conteúdo, ou seja, daquilo que ele fala foi acontecendo. Os livros da Bíblia estão organizados na nossa Bíblia em ordem literária, não em ordem cronológica. O que é ordem literária? Os livros estão organizados de acordo com o tipo de livro, e não de acordo com a data que ele foi escrito ou com aquilo que ele fala, mas com o tipo de livro, o tipo de texto que aquele livro tem. Então, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, são 5 livros, são chamados de Pentateuco. Penta, né, que significa 5, igual pentacampeão. Pentateuco é um nome que se dá a esses 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados o Pentateuco, são os livros da lei de Moisés. Por que eles estão juntos? Porque eles são livros da lei. Todos eles têm esse tipo, essa qualidade, esse tipo literário. Depois, de Josué até Esther, nós temos 12 livros. De Josué até Esther. Abre a sua Bíblia no índice aí. Se você está com a sua Bíblia na mão, deveria estar, abre a sua Bíblia no índice e você vai ver lá. O índice da Bíblia é muito importante. Lá no índice da sua Bíblia, você tem lá o nome do livro, a abreviatura, normalmente, né? O número de capítulos e a página na sua Bíblia em que esse livro começa. Então você vai ver que o Antigo Testamento está lá, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se eu fosse você, eu pegaria uma caneta e faria uma chave aí no seu livro, no seu índice, uma chave pegando de Gênesis a Deuteronômio, e eu colocaria esse nome ali, Pentateuco, livros da lei, né? Para você ir guardando essas informações depois. Depois de Josué até Esther, ó, todos esses 12 livros, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas,
Esdras, Neemias e Esther, são livros chamados de históricos. São narrativas históricas. É o tipo de literatura, são narrativas históricas. Então são os livros históricos. Depois dos históricos, de Jó até Cantares de Salomão, que às vezes é chamado de Cânticos de Salomão, de Jó até Cantares, que são 5 livros, são chamados os livros poéticos, porque o estilo literário deles é de poesia. Então, você tem ali Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, são livros poéticos. Alguns chamam também de livros sapienciais, ou livros de sabedoria. Eu prefiro livros poéticos. Depois dos poéticos, você tem os profetas no Antigo Testamento. O livro dos profetas. Então você vai começar com Isaías, e até Daniel você tem o que é chamado de profetas maiores. São chamados de profetas maiores por causa do volume do seu livro mesmo, são livros grandes, e por causa do tempo de ministério que esses profetas tiveram. Tá? Não são chamados de maiores no sentido de importância, não. É no tempo de ministério e no volume da profecia que eles escreveram. Então você tem Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, que são 5 livros, que são os profetas maiores. E depois você tem 12 livros de profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias no final do Antigo Testamento. Então todos esses profetas de Oséias adiante, até Malaquias, são chamados de profetas menores, tá bom? É assim que o seu Antigo Testamento está organizado. O seu Novo Testamento, depois de Malaquias, você tem aquele período ali interbíblico de 4 séculos e começa o Novo Testamento. O Novo Testamento começa com os 4 evangelhos. O Novo Testamento tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São evangelhos, é o tipo literário, é literatura evangélica mesmo, literalmente evangélica, porque são os evangelhos. Depois, você tem o único livro histórico do Novo Testamento. Veja que no Antigo Testamento você tinha 12 livros históricos, de Josué até Esther. Aqui no Novo Testamento você tem um livro histórico só, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que é uma narrativa histórica do início da igreja. Depois de Atos você tem as epístolas. A palavra epístola é um tipo de carta. Você pode falar as cartas, vem as cartas, né? A gente vai separar essas cartas em 2 grupos. Primeiro vem as cartas de Paulo, as cartas paulinas. Cartas paulinas porque foi o apóstolo Paulo que escreveu. 13 cartas são epístolas paulinas. Vai de Romanos até Filemon. Então de Romanos até Filemon são epístolas paulinas. O autor é o apóstolo Paulo. Portanto, Paulo é o maior autor da Bíblia. A pessoa que mais escreveu na Bíblia foi o apóstolo Paulo. 13 cartas. Depois de Filemon, né? Vai até Filemon. De Hebreus até Judas, nós temos 8 cartas que não são de Paulo, são chamadas de cartas gerais ou cartas universais, porque ali foram escritas pelo autor de Hebreus, que é desconhecido, ninguém sabe quem escreveu Hebreus, o autor de Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. Esse Judas não é o Iscariotes, tá? É outro Judas. Então essas 8 cartas são epístolas gerais, são cartas gerais. E depois você tem um único livro profético do Novo Testamento. O Antigo Testamento tem muitos livros proféticos, mas o Novo Testamento só tem um, que é Apocalipse. Então é assim que a sua Bíblia está organizada. A sua Bíblia está organizada pelo tipo de livro. Então você tem o Pentateuco, que são os livros da lei, os históricos, os poéticos, os profetas maiores, os profetas menores. Aí começa o Novo Testamento com os evangelhos, o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos, as epístolas paulinas, as epístolas gerais e o livro profético do Novo Testamento, que é Apocalipse. É por isso que a sua Bíblia tem os livros nessa ordem, por causa do tipo de literatura, do tipo de livro, tá?
Mais para frente, durante as nossas lives, vai ficando mais claro para você o que é isso, né? Tipo de livro, tipo de literatura. Tá bom? Agora, se você pegar esse índice da sua Bíblia e observar que apesar da ordem dos livros, os livros terem sido organizados nessa ordem por uma questão humana, né, por uma questão do tipo de literatura, você vai perceber que Deus estava no controle disso também, porque o tema principal da Bíblia, qual é o tema principal, o assunto principal da Bíblia é qual? Eu vou esperar você responder aí no comentário, qualquer pessoa responder. Qual é o tema central da Bíblia? O assunto principal de que a Bíblia trata? Pode responder. Qual o tema principal da Bíblia? Pelo que você já conhece da Bíblia, pelo que você já sabe sobre a Bíblia, qual é o tema principal da Bíblia? Ué, ninguém vai querer responder? Pode interagir, gente. É uma resposta fácil, não é uma resposta difícil, não. Qual o tema principal da Bíblia? O assunto principal. A Bíblia fala sobre centenas de assuntos, sobre diversas coisas, né? Diversos aspectos da vida, diversas pessoas. Qual é o tema central da Bíblia? Aquele tema que está em todos os livros, que a Bíblia foi escrita para apontar para esse tema. Ué, ninguém mesmo? Puxa vida, será que meu comentário aqui está desativado? Ah não, pera aí. Não estava rolando a minha barrinha aqui, viu gente? Desculpa aí. Agora que eu vi que eu que não estava lendo. Aqui, de Jesus, salvar os perdidos, salvação, Daniel e a Carmen acertaram, né? Daniel e a Carmen acertaram aqui, a Débora Matias também acertou. Ok? O tema principal da Bíblia é Jesus. O tema principal da Bíblia não é nem a nossa salvação em si. Desculpa, gente, eu tive um probleminha aqui e deu uma caída aí, mas já voltamos. Vai? Estão me vendo aí agora? Voltou? Normal? Dá um joinha aí pra mim. Eu tive um probleminha aqui. Ok. Então, como eu estava dizendo, o tema principal da Bíblia é a pessoa de Jesus. É Jesus Cristo, o Messias, o Cristo é o assunto principal da Bíblia. Toda a Bíblia, obrigado, Gi. Toda a Bíblia, ela existe, ela foi escrita para apontar para Jesus. Tá? Nós, como pessoas, como seres humanos pecadores, nós não somos o assunto principal da Bíblia. O assunto principal da Bíblia é Jesus. Tá bom? Então, o assunto principal da Bíblia é Jesus Cristo. Jesus é o tema principal. E se você pegar o seu índice da Bíblia, pensando em Jesus como tema principal, você vai observar o seguinte: a ordem que os livros foram colocados também apontam para Jesus. Ainda não voltou para você, Shirley? Quem não votou, sai e entra de novo. Deixa eu pôr no grupo do Zap aqui, porque se a pessoa não está, ela não vai conseguir ver, né? Então, se você pegar
a ordem dos livros, apesar de terem sido seres humanos, né, homens que organizaram isso pelo tipo de livro, pela literatura. Se você entender Jesus como tema principal, você vai ver que está organizado também de uma forma que aponta para Jesus. Todo o Antigo Testamento... Voltou, Shirley? Que bom. Tá? Quando acontecer isso, você sai e entra de novo que volta, tá? Eu tive um probleminha aqui, não costumo ter esse problema não. Então, com Jesus, todo o Antigo Testamento é a preparação. Eu chamo de preparação, ou seja, Deus estava preparando o mundo para receber Jesus. Bom? Deus preparando o mundo para receber Jesus. Então o Antigo Testamento é a preparação, escrito antes de Jesus nascer, falando de como ele nasceria, onde ele nasceria, qual seria o seu papel. É Deus preparando o mundo para receber Jesus. Os 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, é a manifestação de Jesus, porque falam de como Jesus nasceu, como viveu, o que ensinou, como morreu e como ressuscitou. Os evangelhos, então, é a manifestação de Jesus. O livro de Atos, que fala da expansão da igreja depois que Jesus voltou ao céu, é a expansão, é a propagação da mensagem de Jesus. Propagação da mensagem de Jesus. As epístolas, tanto as paulinas como as gerais, todas as cartas, é a aplicação do ensino de Jesus aos crentes, à igreja. A aplicação da mensagem de Jesus à igreja. E Apocalipse é a consumação da obra de Jesus. Então você vê que a ordem dos livros também aponta para Jesus. Você tem a preparação, Deus preparando o mundo, a manifestação de Jesus, a propagação da mensagem de Jesus, a aplicação da mensagem de Jesus e a consumação da obra de Jesus. Aleluia, né, Nice? É bonito ver como Deus cuidou desse processo de organização dos livros também. Que apesar de a gente falar assim, mas foram homens que organizaram a ordem dos livros? Foram, mas foram homens que foram usados por Deus nisso, porque tudo isso aponta para Jesus. Está organizado de um jeito que mostra que Jesus é o assunto geral de toda a história humana. Né? Toda a história humana tem em Jesus o seu centro. E isso vai refletir na maneira como devemos ler e interpretar a Bíblia. Devemos ler e interpretar a Bíblia tendo Jesus como tema principal, sempre. Há uma tendência muito grande de acharmos que nós somos o tema principal da Bíblia. Que Jesus veio por nossa causa, a Bíblia foi escrita por nossa causa, tudo é por nossa causa. Sim, muita coisa é por nossa causa, e nós somos uma das razões da Bíblia existir, somos uma das razões de Jesus ter vindo, somos uma das razões, mas não somos a maior razão. O maior motivo, o maior estudo é Jesus. Jesus é o tema principal de tudo. Então, qual é aquilo que não pode sair da minha mente quando eu vou interpretar qualquer coisa na Escritura? Que Jesus é o tema principal. Sempre. Tá bom? Então, a Bíblia nossa está organizada desse jeito. Aqui vale a pena eu fazer um parêntese também. Como eu estou falando, partindo do pressuposto que pode ter gente aqui que é novo convertido, que tem pouco contato com a Escritura, eu quero dar uma informação importante também. A diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica, né? As nossas Bíblias têm 66 livros, como eu tenho dito aqui, que nós acreditamos que a palavra de Deus é composta desses 66 livros. Mas a Bíblia católica não tem 66, ela tem 73. Ela tem 7 livros a mais, tá bom? Esses 7 livros a mais que a Bíblia católica tem, estão todos no Antigo Testamento. O Novo Testamento católico é igual ao Novo Testamento evangélico, tá? Muda só uma questão
questões muito pequenas de tradução, de algum pontinho ou outro ali, mas de menor importância, mas os livros são os mesmos. Católico e evangélico têm os mesmos livros no Novo Testamento. Já no Antigo Testamento, o nosso Antigo Testamento tem 39 livros. O Antigo Testamento dos católicos tem 39 mais os 7 que eles têm a mais. Portanto, tem 46 livros. Tá? Então, quais são esses livros que existem na Bíblia Católica que não existem na Bíblia Evangélica? Tobias é um livro. Judite é outro livro. Primeiro e segundo Macabeus. Então, já temos 4. O livro de Sabedoria é outro livro, chama Sabedoria. E é um livro que confunde muito evangélico, é chamado de Eclesiástico. Entenda que a Bíblia Católica tem o Eclesiástico, que nós não temos, e tem o Eclesiastes, que nós temos. Eclesiastes tem na sua também, tem na minha. Eclesiastes tem nas duas, católica e evangélica. Eclesiástico só tem na católica, não tem na nossa. É um desses que foi acrescentado. E o livro de Baruque também tem na Bíblia Católica e não tem na nossa. Esses livros, eles passaram a fazer parte da Bíblia Católica em 1546. Até 1546, as nossas Bíblias eram iguais e tinham 66 livros. A Bíblia Católica e a Bíblia Evangélica, né, que até 1517 todo mundo era católico, porque a Reforma Protestante ainda não tinha acontecido, a Bíblia era igual para todo mundo e só tinha 66 livros. Em 1546, num concílio realizado na cidade de Trento, é que a Igreja Católica decidiu incluir estes 7 livros. A partir daí, então, os evangélicos não fizeram isso, não aceitaram isso, permaneceram com a Bíblia do jeito que era, desde sempre, 66 livros, e a Igreja Católica admitiu esses 7 livros a mais a partir de 1546, no Concílio de Trento. Por isso esses livros, esses 7 livros, são chamados, inclusive pelos católicos, de deuterocanônicos, um termo que significa o segundo cânon, a segunda lei, né? Mas esses livros não tem na nossa Bíblia. É pecado ler esses livros? Não, não é pecado ler. O pecado é achar que esses livros são palavra de Deus, tá? Não são. Esses livros não são inspirados por Deus como os outros 66. Essa é a diferença. Vale a pena dar essa informação aqui. Além desses 7, o livro de Esther, também da Bíblia Católica, é igual ao nosso, só que tem um capítulo a mais. E o livro de Daniel também, o seu livro de Daniel aí na sua Bíblia evangélica, tem 13 capítulos. Aliás, 12 capítulos. O livro de Daniel na Bíblia Católica tem 14, tem 2 capítulos a mais. Um capítulo chamado A História de Susana e um capítulo chamado A História de Bel e o Dragão. Coisa que nós não temos também, porque também foram incluídos junto com aqueles 7 livros em 1546. Então, aí é só uma informação mesmo para você ficar sabendo um pouco, né? Não vou entrar em muitos detalhes, mas um pouco sobre essa diferença das nossas Bíblias. Naquilo que é livro que tem na nossa Bíblia e na Bíblia deles, é a mesma coisa, tá bom? Então, essa parte de introdução eu queria dar sobre como a Bíblia está organizada, sobre esse tema central da Bíblia, porque isso vai acrescentar lá para a gente quando a gente chegar lá onde a gente quer chegar com esse curso, né? Que é a interpretação da Bíblia, entender melhor o que a gente lê. Não tem como a gente entender melhor a Bíblia, fazer uma leitura, um estudo melhor da Bíblia, sem ter um pouco de noção dessas informações, para a gente não ficar perdido dentro da Bíblia, tá bom? Então é importante. Até uma recomendação que eu faço é que você pegue o seu índice da Bíblia. Eu fiz isso quando eu me converti, para mim foi muito útil. Sabe quando as pessoas fazem cola na escola para colar na prova? O que crente não faz, né? Mas aqui, nesse sentido, é um bom recurso para você decorar. Você faz como se fosse uma colinha da ordem dos livros da Bíblia. Então você escreve ali, pega um papelzinho pequeno que caiba no bolso, e você escreve de um lado assim, todos os livros do Antigo Testamento na ordem,
e nas costas você escreve todos os livros do Novo Testamento na ordem, e anda com esse papelzinho no bolso. Aí sabe aquele momento que você não tem nada para fazer? Vai decorar a ordem dos livros da Bíblia. E você fica lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, e eu não lembro. Dá uma puxadinha na cola, olha, guarda a cola de novo. E eu fiz isso quando eu me converti. Então, em pouquinho tempo, eu já sabia a ordem dos livros da Bíblia, de trás para frente, de frente para trás, porque facilita na hora de encontrar os textos, de encontrar os livros. Isso é útil, né, para a gente. Ninguém vai deixar de ir para o céu porque não sabe a ordem dos livros da Bíblia. Mas, se você quer ser um bom estudante da Bíblia, tem que conhecer bem o seu objeto de estudo, que é a Bíblia, né? Tem que conhecer bem a Bíblia. A Kemily está perguntando aqui, olha, os católicos consideram estes livros como palavra de Deus ou sabem que não são? Eles consideram como palavra de Deus, passaram a considerar depois de 1546. Para eles, estes livros são inspirados por Deus. Para nós, não. Tá bom? Esses livros, eles são livros interessantes, principalmente os livros de Macabeus, 1º e 2º Macabeus, são livros interessantes. 1º e 2º Macabeus foram escritos naquele período interbíblico e contam a história da Guerra dos Macabeus, que aconteceu naquele período ali, que foi um período muito turbulento ali em Israel, aqueles 400 anos. A Bíblia pula esse período, a Bíblia não fala da história desse período, por isso quem lê a Bíblia, a maioria dos crentes, não conhece o que aconteceu naquele período, mas aquele período foi um período de muitas guerras, porque Alexandre o Grande tinha falecido, o império dele foi dividido entre os seus generais, um dos generais ficou com a parte ali da África, do Egito, e o outro ficou com a parte do norte de Israel, e Israel ficou no meio da briga dos dois, então foi um período muito difícil, e os Macabeus eram uma família de Israel que lutou nessa guerra. É um livro interessante, é um livro bom, mas não é a palavra de Deus. O próprio autor de Macabeus fala isso. Lá no próprio livro de Macabeus, ele diz, olha, eu fiz o melhor que eu pude quando eu escrevi esse livro. Eu não sei se eu errei em alguma coisa, mas eu fiz um esforço para escrever bem. Quem fala assim sabe que não está inspirado por Deus, né? Os autores da Bíblia nunca falam assim. Os autores da Bíblia sempre falam, assim diz o Senhor. Tá bom? É o período de helenização. Sim, Vanessa Oliveira, esse é o período de helenização. A helenização do mundo acontece nesse período interbíblico, né? De 50 a.C. a 500 a.C. é o período de helenização do mundo. É nesse período, por exemplo, que lá na Grécia estão vivendo Sócrates, Platão, Aristóteles, aqueles 3 grandes filósofos que influenciaram o mundo todo. Por isso a língua grega dominou o mundo naquela época. Na época de Jesus, a língua falada no mundo, como é o inglês hoje, era o grego, por causa disso. E quem foi usado por Deus para esparramar o grego no mundo foi Alexandre o Grande. Aquele mesmo Alexandre o Grande, que você já viu até o filme aí com o Colin Farrell, né, com Angelina Jolie, ele que esparramou o grego para o mundo, que ele ia conquistando os povos e obrigando esses povos a aprender grego. Então, olha só, Deus usou Alexandre o Grande, ele não era crente, mas Deus usou ele para ensinar grego no mundo inteiro, porque logo depois veio o Novo Testamento escrito em que língua? Em grego. Então o mundo estava pronto para receber o Novo Testamento. Tá vendo como Deus é o Senhor da história? Deus cuida de todas as coisas, isso é lindo e maravilhoso. Tá bom? Se um dia você quiser estudar mais sobre esses assuntos de introdução bíblica, eu recomendo a você se matricular no nosso curso de teologia lá na igreja, né, onde a gente estuda com mais detalhes essas coisas. Qual foi a inspiração usada para os católicos ao escrever esses livros? Não, os católicos não escreveram esses livros. Eles só incluíram na Bíblia. Tá? Esses livros não foram escritos pelos católicos. Eles só incluíram. Quem escreveu esses livros foram os judeus. Bom? São livros antigos, livros de antes de Jesus. Os católicos só incluíram na Bíblia deles em 1546. Tá bom? Eu acho que é a sua pergunta, Eliana, quando você diz qual foi a inspiração para eles escreverem, você quer saber qual o motivo que eles tiveram para incluir esses livros. A Reforma Protestante aconteceu em 1517, o marco zero dela. Eles incluíram esses livros 30 anos depois, em 1546, 29 anos depois. Então fica claro por que eles incluíram esses livros.
esses livros foram incluídos num esforço de interromper o crescimento da Reforma Protestante. Foi uma medida de contra-reforma, né? Para deter o avanço do protestantismo, dos luteranos, vamos dizer assim, né? Dos seguidores de Lutero, de Calvino. Eles incluíram esses livros porque esses livros dão margem para doutrinas que colocavam os protestantes como errados. Tá bom? Tá aí a motivação do catolicismo em incluir esses livros. Até hoje, existem um ou outro católico que não admite esses livros, tá? Mas é mais difícil. E não foi todos os católicos que, em 1546 que admitiram, não. Teve católico que saiu até briga física mesmo lá, que não queria incluir, mas a maioria venceu e acabou sendo incluído. Mauri está dizendo, todos os livros que constam na Bíblia Católica foram escritos no período interbíblico? Todos os livros não, só esses acrescentados, tá? Em 1546. Os outros livros, que são iguais aos da nossa, foram escritos, obviamente, ao mesmo livro, então no mesmo período. Por exemplo, Moisés viveu muito antes do período interbíblico, tá? Moisés é o autor do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e Moisés viveu cerca de 2000 anos antes de Jesus. Então, bem antes do período interbíblico. Jó é um livro muito antigo. Salomão e Davi viveram mil anos antes de Cristo. Então você tem... Aliás, quem está 1000 antes de Cristo é Moisés, né? Então você tem ali muitos livros que não foram escritos no período interbíblico. Os que foram escritos no período interbíblico são estes livros que a Igreja Católica tem a mais. Bom, só esses. Tá joia? Deixa eu ver quanto tempo nós ainda temos aqui. Temos alguns minutos. Não vai dar tempo de eu entrar em espiritualidade do estudo bíblico, que é um assunto muito gostoso. Vai ficar para o nosso encontro de quarta-feira. Então, eu vou me deter aqui nesses assuntos de introdução bíblica que eu falei aqui, porque são informações que eu julgo importantes, tá bom? O fato de vocês estarem fazendo essas perguntas mostra que muita gente tem dúvidas, ou curiosidade, ou dúvida mesmo, sobre o que compõe a nossa Bíblia, né? Qual a origem desse material? Então isso é importante para a gente, porque se o nosso curso aqui é Entendes Tu que Lês, a primeira coisa que eu preciso entender é a origem do que eu estou lendo. Qual o conteúdo disso que eu estou lendo, né? Então este livro, a Bíblia, com seus 66 livros, é a palavra de Deus. A Igreja Católica tem esses 66 livros que são a palavra de Deus, mesmo na Bíblia Católica, e além desses tem 7 livros a mais, que para nós não é palavra de Deus, não reconhecemos eles como palavra de Deus inspirados, mas os católicos reconhecem que foram admitidos pelos católicos a partir de 1546 no Concílio de Trento. E só que seria útil você ler um dia se quisesse, por curiosidade. Eu tenho uma Bíblia católica que eu uso aqui em casa. Eventualmente eu já li esses livros aí para eu saber o que eles dizem, tudo, mas não é palavra de Deus, tá bom? Agora, os 66 livros, tanto faz numa Bíblia católica ou na nossa, são palavra de Deus. Adriano está dizendo que 1 hora está muito pouco, tem que ser 2 horas, pastor. Sim, 1 hora é pouco. A live do Facebook, ela interrompe automaticamente com 1 hora. Só se a gente iniciasse outra em seguida. Mas aí eu acho que algumas pessoas não dispõem de todo esse tempo. Agora na pandemia muita gente dispõe, né? Mas a nossa intenção não é dar cursos de introdução à Bíblia, né? O nosso assunto principal, onde a gente quer chegar, lá nas noções mais básicas de interpretação, de dicas que eu vou dar, de conselhos que eu vou dar para você melhorar a sua leitura e a sua interpretação da Bíblia. Só que isso que eu falei é fundamental, não tem como você fazer uma boa interpretação sem ter algumas dessas informações, tá bom? A gente está perguntando como ler a Bíblia em ordem cronológica. É muito difícil você ler a Bíblia na ordem cronológica, porque aí eu tenho que te fazer uma pergunta. Você quer na ordem cronológica de redação, na ordem cronológica de eventos, na ordem cronológica de profecias?
aí fica difícil, né? Se você quer dizer na ordem cronológica em que os livros foram sendo escritos, é só você ver aí numa Bíblia de estudo a data que cada um dos livros foi escrito. Alguns não se sabe precisamente a data, mas tem uma estimativa, e você lê eles na ordem, né? Mas não vai fazer muita diferença para você, tá? Existe uma editora aqui no Brasil que lançou uma Bíblia assim, chamada Bíblia em Ordem Cronológica, onde ela não dividiu a Bíblia em 66 livros. Ela pegou todo o conteúdo dos 66 e pôs num livro só, tentando, num esforço de colocar isso numa ordem cronológica dos eventos que estão sendo narrados. Mas, no fundo, confunde mais do que ajuda, tá? Não sei se é uma boa iniciativa, mas tem essas opções. A Shirley está dizendo, quero muito ler a Bíblia todos os dias. Não só queira, deve, né? Esse senso de ser um dever também é importante, e o querer também é muito importante. Temos que ler a Bíblia todos os dias. Eu quero, ao final, minha intenção é chegar lá no final dessas lives com você perceber que só ler não é suficiente, tá? Eu quero que você, lá no final de toda essa série de lives, você descubra que ler não basta, ler a Bíblia não basta. Por isso que tem muita gente que lê muita Bíblia, sabe muito verso de cor, faz faculdade de teologia e é incrédulo, tá? Aumenta o tempo do estudo, pastor, muito bom, 1 hora passa rapidinho, passa realmente muito rápido, principalmente quando está falando das coisas de Deus, né? A paz do Senhor, Márcia. A André está dizendo, qual a diferença Pai Nosso no evangélico e dos católicos? Nenhuma. O texto da oração, o texto ali, né, do Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 a 13, que é o texto do Pai Nosso, se você lê na Bíblia Católica e lê na nossa, não muda nada, é o mesmo texto. Muda nada, tá? Não tem diferença nenhuma entre o texto da oração do Pai Nosso lá na Bíblia, no Evangelho de Mateus da Bíblia Católica, e na nossa não muda nada. Bom, o que muda é que os católicos fazem essa oração como se ela devesse ser repetida do jeito que está escrito. Nós entendemos que não, que ela é um modelo para a gente entender os princípios da oração. Então a gente não repete essa oração, mas o texto da Bíblia que traz essa oração é igual na nossa Bíblia e na deles. Tá bom, André? Bom, gente, eu acho que a gente vai encerrar. Nosso próximo encontro é quarta-feira. Quarta-feira será dia 27, às 15 horas. A gente, outra live, para a gente agora entrar no assunto espiritualidade do estudo bíblico. Essa é uma parte muito importante, fundamental. Não deixe de participar, só por motivo de força maior mesmo, perca, porque essa live da próxima quarta-feira é uma live fundamental. Não tem como ser um bom estudioso da Bíblia, um bom leitor da Bíblia, sem essa espiritualidade do estudo bíblico, e eu quero falar sobre ela, porque eu acredito que muitos de nós aqui, muitos de vocês, talvez estejam cultivando alguma visão um pouco imprecisa sobre a palavra de Deus nesses sentidos, tá bom? Então a minha oração é que Deus abençoe você, que essas informações de hoje, apesar de parecer, a primeira vez, pode parecer que isso não tem nada a ver com a interpretação da Bíblia. Tem tudo a ver, tá? Por isso que eu fiz questão de pôr essas informações nessa nossa série. Sim, Thalita, a Bíblia demorou aí mais ou menos entre 1400 e 1500 anos para ser toda ela escrita, tá? Os livros mais antigos da Bíblia surgiram por volta de 1400 a.C., e o último livro da Bíblia a ser escrito foi Apocalipse, que foi escrito entre o ano 90 e o ano 100 depois de Cristo. Tá? Então, um período aí de entre 1400 a 1500 anos de tempo para todos os 66 livros estarem prontos. Sim, a incredulidade pode continuar mesmo com muito conhecimento da Bíblia. Tá? Então, só ler não basta. A gente precisa dessa espiritualidade e de algo a mais que eu vou deixar para falar na live de quarta-feira sobre estes assuntos.
essa parte assim intelectual dessas informações, ela é importante também, mas a de quarta-feira da espiritualidade é muitíssimo importante. Eu convido você a estar ali presente também. Deus abençoe você também, Gi, dá um abraço aí no Daniel, nos seus filhos, no pessoal de Paraisópolis. Obrigado. Valéria dizendo obrigada pelo estudo. De nada, Deus abençoe. Bom, fiz a recomendação de livro. Se você quiser comprar um livro bom sobre introdução à Bíblia, tem esse livro que eu recomendei, vou postar lá no grupo do Zap as informações. Um livro sobre o período interbíblico, também vou pôr uma recomendação lá, bom? E vou postar lá também, dar uma canja, né, para vocês, algumas indicações de livros de história da igreja, tá bom? Que aí você tem essas informações históricas aí também. A próxima live vou assistir a gravação, não tem problema, né? Mas não deixe de assistir, tá? Porque às vezes a pessoa fala, quarta-feira eu vou estar trabalhando. Se você está trabalhando durante a live, quando você chegar à noite, você pode entrar lá na página da igreja no Facebook, que a live está gravada lá. Você só não tem como participar ao vivo, mas você pode assistir a live, tá? Adriane, um abraço aí no Giovanni, vocês aí em Volta Redonda, que Deus abençoe vocês. Thalita, Deus te abençoe. Thalita, você, eu não estou conhecendo aqui pela fotinha. Você é de onde? Thalita Leandra. Meus filhos também estão participando do estudo, a família toda. Ah, que bom. O Daniel falou que vocês estão participando todos juntos aí. Fico feliz em saber disso. Muito bom mesmo. Deus abençoe, Nice. Vamos orar então para a gente encerrar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais este encontro do Entendes Tu que Lês. Deus, essa iniciativa tem abençoado gente, abençoado os meus irmãos, me abençoado, por isso eu sou grato. Agora eu quero pedir que o Senhor tome a vida de cada um em Tuas mãos, suas famílias, seus lares, tenhas misericórdia de nós e que essas informações, estes conselhos, estes ensinos sejam abençoadores e ajudem os meus irmãos no momento em que eles forem se relacionar com a Tua palavra. Toma-nos em Tuas mãos, tem misericórdia de nós e abençoe e cuide de nós até o nosso próximo encontro. Nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, tá? Sim, irmã Geraldo, vou pôr lá todas as informações se você quiser adquirir um desses livros. Vou pôr lá o autor, título e a editora, tá? Deixa eu ver mais aqui. A ideia é Deus continue abençoando. Pena que o tempo passa rápido. Passa rápido, né? Passa rápido. Mas que Deus te abençoe. Você é aqui de Três Corações mesmo, né? Obrigado, viu? Gente, vamos lá então. Deus abençoe. Pastor, há a possibilidade de postar esse vídeo e o primeiro no grupo do WhatsApp? No grupo do Zap eu não sei. Eu sei que se você entrar na página da igreja no Facebook, tem lá. Eles estão lá, tá? Tanto o primeiro encontro quanto esse de hoje ficam gravados na página do Facebook. É facebook.com/IBCTC. Você está na página da nossa igreja e lá tem todas as lives, tanto do nosso curso quanto dos cultos. Tá bom? Que Deus abençoe e fiquem com Deus.